Meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que o poder do Espírito Santo não falte para que você possa lutar e vencer as batalhas da vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está passando por alguma batalha? Você está enfrentando alguma luta? Você está vivendo alguma crise? É natural que quando estamos vivendo momentos assim, pensemos que estamos em pecado, que estamos em falta com Deus, que estamos em desobediência a Deus, porque não queremos acreditar que um crente fiel passa por luta. Infelizmente, muitos estão ensinando isso. E, infelizmente, novamente, muitos estão aprendendo estas aberrações. Digo aberrações porque são ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro que o crente fiel padece situações difíceis. Primeiramente, porque não é fácil a vida com Deus. A vida com Deus, ela é satisfatória, a vida com Deus, ela é plena, a vida com Deus, ela vale a pena. Entretanto, a vida com Deus não é algo natural. Naturalmente, o ser humano não vive diante de Deus. Naturalmente, o ser humano, ele não vive para agradar a Deus. E aqueles que assim procedem é porque foram alcançados pelo Evangelho da salvação. Pois bem, voltando ao que eu estava dizendo. Você está passando por alguma luta? Eu quero dizer a você que os homens de Deus passaram por lutas. Os homens de Deus passaram por dificuldades. Aí talvez você esteja me respondendo, dizendo que os homens de Deus passaram por lutas porque desobedeceram a Deus. Não necessariamente. Nestes dias nós estamos meditando sobre a vida de Abrão, um homem que foi chamado por Deus e obedeceu. O seu testemunho é tão grandioso que ele é conhecido como sendo o pai da nossa fé. No que diz respeito à fé, Abraão é o nosso pai, porque aquilo que Deus iniciou em Abraão chegou até nós pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas escute bem, quando Abraão obedeceu, ele foi para a terra de Canaã. Mas quando lemos Gênesis, capítulo 12 e versículo 10, nós temos a seguinte informação: e havia fome na terra, e Abrão desceu ao Egito para peregrinar ali, porque na terra havia uma grande fome. Então, observe, por que Abrão estava em Canaã? Porque Deus havia enviado ele para lá. Abraão não foi para Canaã em desobediência a Deus. Ele foi para Canaã em obediência a Deus. Mas ali chegando, encontrou a fome. Ele chegava em determinados locais na terra de Canaã, fazia os seus devocionais, digamos assim, porque ele levantava altares a Deus, ele oferecia sacrifícios a Deus, ele percorria a terra conforme Deus ordenara, porque ele estava fazendo um reconhecimento para que pudesse levar este conhecimento aos seus
descendentes, para que todos aqueles que viessem de Adão tivessem a esperança de possuir esta terra que o próprio Deus havia dado a ele e também confirmado a promessa a Isaque e a Jacó. O que é que nós entendemos com isso? Que a luta, que a crise, que a dificuldade nem sempre é por causa do pecado. Nem sempre é porque estamos em falta com Deus. É claro que nós nunca estaremos à altura de sermos merecedores de tudo de bom que Deus tem o poder de nos conceder. Na verdade, nós não merecemos nada de bom, mas sabemos que Abraão foi um homem o qual Deus o escolheu para usar de misericórdia. Abraão é um homem que Deus escolheu para usar da sua graça. Então, Abraão era um homem agraciado por Deus e enfrentou esta terrível situação. E passando Abraão por esta situação, ele desceu para o Egito para peregrinar ali por causa da fome que havia em Canaã. E essa decisão de Abraão foi uma decisão equivocada, para não dizer errada, ou para não dizer pecaminosa. É comum nós usarmos outros adjetivos para substituir o termo chamado pecado. É possível que Abraão tenha pecado ao descer para o Egito. É tanto que ali no Egito ele manchou a sua reputação, como também manchou a reputação da sua esposa. O que aprendemos com isso? Que ele deveria ter permanecido na terra de Canaã. Mas havia fome. Mas foi para lá que Deus o enviou. Deus não enviou Abraão para o Egito. Ele enviou Abraão para Canaã. E era para ele permanecer em Canaã. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas você conhece muito bem a sua luta. Na verdade, quem melhor conhece a luta é aquele que está lutando. Os outros julgam, os outros comentam, mas nós sabemos onde o sapato aperta. Nós sabemos onde o calo dói, não são os outros. E nesta luta pela qual você está passando, Deus está dizendo que você deve enfrentar. Deus está dizendo que você não deve fugir. Você não deve fazer de conta que não está lutando. Você não deve fazer de conta que nada está acontecendo. Você não pode buscar subterfúgios. Você não pode inventar uma saída na sua própria maneira de resolver as coisas. Você tem que estar atento ao que está escrito na palavra de Deus. Você deve olhar para os ensinamentos do Senhor Jesus. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também nos mandou ter bom ânimo. Por quê? Porque ele, o nosso Senhor e Salvador, foi vitorioso. Aquele que cuida de nós é um vitorioso. É alguém que venceu o mundo. Então, nas aflições, tenhamos ânimo. Não vamos correr, não vamos bater em retirada. Vamos suportar, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Inclusive, em 1 Coríntios, capítulo 13, está escrito que o amor suporta todas as coisas. Também está escrito que o amor é sofredor. Andemos neste caminho
e então seremos vitoriosos e contaremos as bênçãos que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Até a próxima oportunidade, querendo Deus.